A paz do Senhor, queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra. Vamos a mais um resumo da nossa leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje, 13 de janeiro de 2025, é Gênesis 41 até o 43, 41, 42 e 43. No capítulo 41, ele mostra a dramática ascensão de José ao poder, ao trono. Após ser esquecido por 2 anos na prisão, o copeiro se esqueceu dele. José é lembrado e é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. E as 7 vacas magras comiam, devoravam as 7 vacas gordas. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas cheias. E ele ficou desesperado sem saber o que significava aquilo. Então chamou seus magos, astrólogos, encantadores, e eles não souberam interpretar. É nesse contexto que o copeiro, que há 2 anos teve o seu sonho interpretado por José, lembra-se de José e fala dele para Faraó. Faraó manda buscá-lo e ele vem e diz para Faraó que Deus tem uma resposta de paz para Faraó. E ele interpreta o sonho de Faraó. E daí ele vai ser elevado a uma posição de governador, um cargo que não existia. Foi criado para que José assumisse ao lado de Faraó o comando da terra do Egito. Deus é grandioso, glória a Deus por isso. No capítulo 42, ele mostra os filhos de Jacó indo ao Egito comprar comida, porque as 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras, 7 anos de fome, de escassez. E quando José assume a liderança do Egito, ele recebe outro nome, né? Outro nome, ele recebe um tratamento diferente, ele se apresenta como um faraó, de sorte que quando os irmãos de José chegaram ao Egito, não conheceram José, mas José os conheceu. E como tinha intérprete, José não falava na língua deles, falava na língua egípcia e ela era traduzida. E então José pôde fazer prova dos seus irmãos, inclusive reter os seus irmãos, disse que eles eram espias, eles disseram que não. Ele queria saber a respeito do seu irmão Benjamim e a respeito de seu pai. E então reteve os seus irmãos. José deixa um dos seus irmãos preso no Egito, Simeão fica preso, e os demais, os 9, voltam levando alimento para casa. E depois eles retornam novamente, só que agora tinha que retornar com Benjamim, porque se Benjamim não viesse com eles, eles não veriam a face de José. Eles dizem para José que eles são homens honestos, e eles têm que provar isso, trazendo Benjamim. No capítulo 43, esse capítulo nos informa que a fome continuava. Os irmãos de José foram obrigados a voltar ao Egito novamente, mas agora teriam que trazer Benjamim. Jacó não queria deixar. Jacó se opôs, porque dizia ele que já tinha perdido José, Simeão estava preso, também não estava ali, e se ele perdesse Benjamim, ficaria desfilhado. Então, Jacó, quando viu que não tinha jeito, ele disse, tudo bem. O seu filho Judá se colocou como fiador, disse, deixa o rapaz ir comigo, eu trago ele de volta. Se eu não trouxer, eu serei réu para contigo por toda a minha vida. E ele deixou. E ao deixar, ele mandou presentes para o governador. Ele não sabia quem era o governador, mas ele sabia que o coração daquele homem estava ferido. E ele manda presente. E entre os presentes que ele mandou para o governador do Egito, ele mandou bálsamo. Graças a Deus. A Bíblia diz que há médico em Israel e há bálsamo em Gileade. Deus, ele tem o poder de sarar as nossas feridas da alma. Quando eles chegaram lá, José chorou
quando viu seu irmão, mas se conteve, almoçaram juntos e ele queria saber se os irmãos estavam tratando Benjamim, assim como trataram ele. E quando foi na hora da refeição, ele deu presente 5 vezes mais para Benjamim. Todos eles se curvaram diante de José. José viu seus sonhos sendo concluídos. E nós continuaremos a história nos próximos capítulos. Convido você para ler a palavra de Deus. Não fique esse ano sem ler, sem se alimentar. É tempo de crescer. É tempo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.